Caríssimos fiéis, eis que a Santa Igreja nos apresenta hoje o milagre da multiplicação dos pães. O verdadeiro milagre operado por Nosso Senhor e que não pode ser negado ou relativizado sem que se atente contra a fé. Durante 3 dias, as turbas o seguiram sem ter outro desejo que não fosse de ouvir a sua palavra e aprender as obras da salvação. Diante disso, Nosso Senhor, cheio de misericórdia, tem piedade deles. E diante dos poucos pães e peixes, Nosso Senhor os abençoa e os multiplica, alimentando plenamente aquelas milhares de pessoas a ponto de se recolherem às sobras. Eis que é esse um milagre estupendo e abundantemente comentado. Mas nós não podemos deixar passar em branco, meus caros, uma outra questão também admirável. Durante 3 dias, aquelas turbas não tiveram fome, senão de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua doutrina e de suas obras. Aquelas turbas aguentaram durante 3 dias. Turba que realmente percebeu que estava diante da verdade e do bem supremo, colocando nela o seu fim último, com generosidade e sacrifício, e se deixando sustentar e confortar por Ele. Eis uma turba que viu em nosso Senhor Jesus Cristo o seu fim último e se dispôs ao sacrifício. Se dispôs ao sacrifício de segui-lo, mesmo não tendo segurança humana, segurança material. Seguiu o bem supremo e a verdade subsistente no deserto, confiando que aquele que manifestava a doutrina da salvação e que fazia obras espetaculares, provando a sua autoridade divina, poderia muito bem sustentá-la. Por sua vez, o que nós temos hoje na nossa sociedade moderna e apóstata é justamente o oposto. Só se busca prazer, riquezas e ilusões para se fugir da realidade. Busca-se somente aquilo que gera o prazer mais intenso, da forma mais imediata e mais fácil. Foge-se constantemente do sacrifício para ficar fechado na ilusão criada pela própria imaginação. Só se busca o prazer e foge-se de todo o sofrimento, de todo o trabalho. Busca essa que, ao invés de trazer felicidade e conforto, traz somente angústia e desespero, pois a realidade se impõe. Diante disso, que nós tenhamos, meus caros, a fome, a generosidade e o espírito de sacrifício daquela turba piedosa. Fome da Sagrada Eucaristia, fome da Santa Doutrina Católica e fome da virtude e santidade. Fome da Sagrada Eucaristia, pois quem não come deste alimento divino que é o próprio Deus não terá a vida eterna. Se não nos alimentarmos dele, nós desfaleceremos e morreremos. E de uma morte muito pior que a morte do corpo,
que é a morte da alma pela separação definitiva de Deus? Mas, meus caros, eis que, enquanto estamos aqui nesse mundo, membros da igreja militante, nós temos Ele aqui, junto de nós, no sacrário, para ser adorado, para nos confortar e nos alimentar. E se nós não podemos nos aproximar dele, pois estamos separados dele pelo pecado mortal, temos a possibilidade de recuperar a graça no Santo Tribunal da Penitência. Cristo nosso Senhor, o amigo que nos ama, como diz a liturgia bizantina, não somente imolou sua carne e derramou todo o seu sangue pela nossa salvação, como perpetuou o sacrifício do Calvário sobre os nossos altares, no santo sacrifício da missa. Não somente Ele imolou a sua carne e derramou seu sangue, como Ele se dá realmente a nós na Eucaristia e permanece conosco nos sacrários em corpo, sangue, alma e divindade, tão real quanto está gloriosamente reinante no céu. Ele é realmente nosso bom amigo que nos ama, ama até o sangue e quer a nossa salvação. Ele é verdadeiramente Deus conosco. Mas o que nós vemos, meus caros, como nosso Senhor se encontra abandonado nas igrejas, ultrajado por tantos escândalos que ocorrem diante de sua morada. Quantos o recebem em estado de pecado mortal, aumentando a sua própria condenação e fazendo sofrer nosso Senhor ainda mais? Quantos o recebem na ignorância daquilo que estão recebendo? E não pensemos que isso não se aplica a nós. Quantas vezes, podendo ir à missa durante a semana, nós preferimos ficar em casa? Quantas vezes, tendo Ele no tabernáculo acessível para que nós possamos nos recolher durante alguns minutos, nós passamos direto pela igreja? Quantas vezes não nos preparamos com recolhimento ou nos preparamos mal para a missa? Quantas vezes nos dispersamos durante a missa com olhares, saídas desnecessárias, divagações não combatidas? Quantas vezes apressamos a ação de graças após a missa? Ou simplesmente saímos logo que o padre entra para a sacristia, mais preocupados com a prosa do lado de fora da igreja ou em chegar rápido em casa? Quantas vezes deixamos de adorar nosso Senhor, de visitar o Santíssimo, aproveitar as adorações e bênçãos, podendo fazê-lo? Se nós não nos interessamos em passar alguns momentos com Deus, substancialmente presente nessa vida, como podemos dizer que queremos realmente passar a eternidade com Ele? Se não tivermos mais uma verdadeira fome do pão vivo descendo do céu, como poderemos viver? Como poderemos manter a graça em nossa alma, se nós não vamos atrás daquele que é o autor da graça? Em seguida, meus caros, tenhamos fome da doutrina de Cristo, pois que nem só do pão material vive o homem, mas sobretudo de toda a palavra que vem da boca de Deus.
É essa santa doutrina que nos mostra qual o caminho e quais são as obras da salvação. Sem ela não sabemos o que buscar nem como buscar. É a doutrina católica absolutamente necessária para que a nossa alma não morra. Não é possível amar aquilo que não se conhece. Não é possível empreender uma viagem sem saber qual é o destino. Nem é possível chegar em um destino se não se sabe o caminho e se não se possui os meios de locomoção. A nossa constante busca de conhecer mais a Deus e a sua doutrina santa é necessária para conservar em nós a fé. E, portanto, absolutamente necessária para que nós possamos agradar a Deus e salvar as nossas almas. Ela é também necessária para fortalecer a nossa vontade no bem. Se não temos noção do bem soberano que buscamos, que é a nossa salvação eterna, e do mal terrível que devemos evitar, que são os sofrimentos eternos do inferno, como iremos estar dispostos ao sacrifício? Como estaremos dispostos à prática das boas obras? Como estaremos dispostos à renúncia de si mesmo e à mortificação? Como nós poderemos manter esse olhar de fé sobre todas as situações da nossa vida, se nós não nos interessamos por Deus e por tudo aquilo que Ele tem a nos comunicar? Como nós vamos amá-lo se nós não pensamos nele, se nós não nos interessamos por ele, se nós não nos interessamos por aquilo que ele nos tem a dizer? E o que vai acontecer é que nós vamos tê-lo somente como uma verdade abstrata, que está presente na nossa inteligência, na nossa memória, mas que não está presente na nossa vida. A realidade eterna, ao invés de guiar as nossas ações concretas para a salvação, vai estar presente unicamente na nossa memória ao lado da fórmula de Bhaskara, que nós podemos até lembrar, mas dificilmente a aplicamos no dia a dia. E se nós olharmos para as nossas quedas, para os nossos pecados, muitos deles ocorrem justamente por essa falta de olhar sobrenatural no nosso dia. Nós esquecemos de Deus na prática. E assim, vamos nos acostumando a viver longe de Deus e a elevar o nosso pensamento, eventualmente uma vez por semana, pagando um pedágio. Eventualmente nos confessamos, comungamos, para passar mais 6 dias longe dele. Ou então, a prática da fé se transforma em uma mera atuação exterior. Uma bandeira de torcida organizada que nós tremulamos. E, meus caros, é claro, a verdade
não é uma verdade abstrata, mas é concreta. O nosso destino eterno é muito real. Mais cedo ou mais tarde, a nossa vida vai acabar e a nossa eternidade será definida pelo estado da nossa alma. Nós devemos justamente, todos os dias, elevar as nossas orações a Deus, elevar a nossa inteligência a Deus, para que nós consideremos o quão real é o nosso destino eterno e que nós devemos, de fato, diante desse fim último, mover a nossa vontade para que nós busquemos os meios de santificação e mantenhamos a graça na nossa alma. Donde a importância de nos mantermos perseverantes na nossa formação na doutrina católica. E claro, essa santa doutrina nos deve ser dada pela Santa Romana Igreja, a quem Deus entregou o depósito da fé, através de seus ministros, através do sacerdócio católico, donde é tão necessária a docilidade em receber a formação daqueles que para isto dedicaram a sua vida e que receberam as graças do estado sacerdotal. Devemos fugir desse terrível e fatal erro de se achar autossuficientes na própria formação, de preferir as próprias posições, de querer guiar a si mesmo, de se deixar levar por querelas e curiosidades que estão além da capacidade e competência de um fiel. E que nada mais é do que um orgulho diabólico que leva à destruição da inteligência e à ruína da alma. Enfim, meus caros, tenhamos fome de virtude, pois é que é pela nossa união à cruz de Cristo, pelas boas obras, pelo crescimento na virtude, pela nossa correspondência à graça, que nós cresceremos na santidade e granjearemos méritos para a eternidade. Como bem disse Santa Teresa, quem não avança na vida espiritual recua. Não podemos simplesmente nos contentar em permanecer em estado de graça, nos contentar com o mínimo necessário para a consciência não nos acusar. Nós temos de crescer nas virtudes. Nós temos de reproduzir as perfeições divinas em nós, como bons filhos que somos de Deus, pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revela as perfeições divinas e as coloca ao nosso alcance. Não é possível permanecer na covarde mediocridade de simplesmente fazer o mínimo necessário para se manter em estado de graça. Meus caros, o mínimo necessário para se manter em estado de graça já é o suficiente para que mais cedo ou mais tarde caiamos em pecado mortal. Nós devemos efetivamente sair da mediocridade e cooperar com as graças que Deus nos concede e não desperdiçá-las. Meus caros, desperdiçá-las é desperdiçar o sangue derramado por nosso Senhor, para justamente nos dar tais graças. Se a graça não produz frutos em nós, ela se esvai e morre. Como um membro que não é exercitado, ou que é minimamente exercitado, atrofia. Nós precisamos, de fato, sair da mediocridade, exercitar as boas obras. Nós precisamos fortalecer a nossa vontade no bem e praticar as virtudes, para que saiamos da atrofia e busquemos a hipertrofia da virtude. Como dizia Santa Teresa d'Ávila,
as suas freiras, sejam homens. Tenhamos essa virilidade, esse espírito de sacrifício, essa generosidade em buscar não algo que é acidental ou secundário, mas que é aquilo que há de mais importante e relevante para nós, aquilo que é justamente o sentido da nossa existência, que é a eternidade. Se a eternidade está perdida, tudo está perdido. Se a graça está perdida, tudo está perdido. E nós estamos perdidos. Que assim, meus caros, alimentados pela Eucaristia, alimentados pela santa doutrina e pela virtude, tenhamos o sustento e o conforto necessário para suportar as cruzes dessa vida, para ter o consolo e felicidade cristã, para que adentremos a glória eterna com Cristo. Imitemos as turbas, sacrifiquemo-nos confiando em Deus e busquemos Cristo, sua doutrina e suas obras, e Ele há de nos sustentar e nos confortar no deserto dessa vida, e nos dará tudo o mais que necessitamos em acréscimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.